tá olhando também. Esse dia você abriu o do Face. E daí a gente tava vendo os comentários do Face no celular. Você já começou? Já. Muito boa noite, estamos aqui em mais um episódio maravilhoso do nosso podcast Vida Sem Filtros e hoje com uma convidada sensacional e que tem uma história incrível para contar para vocês. Seja muito bem-vinda, Dani, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Boa noite, Dani. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu sempre assisto lá, eu vou dando umas passadinhas, vejo. Eu sempre falava assim, uma hora eu vou lá. Mandou pro universo, o universo te mandou pra cá. Aí, viu? Eu acho bem legal. Gente, eu sou tímida, mas, né, vamos lá. Mas é um prazer receber você aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua história, sobre sua jornada no empreendedorismo. Para quem não conhece essa carinha, ela é dona do brechó que tá aqui na Lapa, do Carmela. E é um brechó que tá fazendo super sucesso aqui graças na a cidade. Deus, tá só indo. Tá indo muito bem, graças a Deus. A gente até se surpreendeu, porque, né, hoje em dia tá bem difícil, né, comércio e tudo mais, mas tá fluindo, tá indo. Quem que não gosta de garimpar, né? Nossa Senhora! Sou suspeita, meu, eu fiquei bem quietinha aqui. Por quê? O que aconteceu? Então vamos lá, né? A Carol já apresentou um pouquinho, mas conta pro pessoal quem é a Dani. Tá, vamos lá então, né? Meu Deus, gente, eu falo muito, sério. Mas enfim. Então, a Dani. Eu vim... Começa do começo? Do começo. Então, fechou. Gente, então, quem não me conhece, eu acho bem difícil, mas quem não me conhece, né? O meu nome mesmo é Daniele Ramin, mas eu vim parar aqui na Lapa por um acaso, em 2009. Finalzinho de 2009 eu vim pra cá. Eu tava dando muito trabalho pra minha mãe, em Paranaguá, adolescente, né? E aí uma tia minha, na verdade, a família do meu pai é daqui, e eu era a única que não conhecia a Lapa. E aí uma tia minha veio morar pra cá, eu já não tava mais estudando, daí ela me convidou pra mim vir cuidar dos filhos dela pra ela. Falei, tô fazendo nada mesmo, né? Tô incomodando, eu vou. E vim. Confesso que quando eu vim pra cá, não gostei. Achei muito porque assim, da onde eu sou de Paranaguá. Então, Paranaguá não é uma cidade enorme, mas ela era, na minha época, ela era bem agitadinha, assim, pros adolescentes. E aqui foi um pouco mais parado. E aí vim, fiquei um tempo com a minha tia ali e ela... Vamos fazer uma ficha na época da Granja, né? Vamos, né? Falei, que firma que vai me chamar, né? Nunca trabalhei em firma registrada. Cheguei lá, passei de primeira, fiquei. E foi ali que começou a Daniela ficar na Lapa. Conheci o pai dos meus filhos, né? Meu primeiro casamento, conheci ali. E foi, nisso a gente ficou 8 anos junto. E aí, já finquei raiz aqui, né? Já não pensava mais em voltar, minha opinião sobre a Lapa já foi mudando. E fiquei ao todo, entre idas e vindas ali na da Granja, fiquei 6 anos e pouquinho, quase 7. Aí começou a minha vida aqui no comércio, aqui na Lapa. Ali eu casei, tive meus 2 filhos, tive minha primeira separação. E aí, comecei minha vida no comércio que tá lá, onde eu passei em alguns comércios que me ajudou muito. Eu sempre gostei de trabalhar com gente, com venda. Tanto que eu fiquei na da Granja, mas eu não me adaptava ali. Não era pra mim trabalhar fechado, num lugar fechado. Eu queria ver gente, falar. E aí comecei, me deram oportunidades e foi indo. E, na verdade, eu falo que eu nasci pra ver gente, falar com as pessoas. Se você me deixar num lugarzinho, cantinho, assim, não dá certo. Sufoca, né? Sufoca. E então, daí eu entrei na primeira loja de calçados aqui. Fiquei um tempo lá, me ajudaram muito, vocês podem falar o nome. Me ajudaram muito, onde eu fiquei quase 4 anos também nessa loja. E aí, dali, eu fui pulando nas lojas de comércio, assim, tipo, eu queria trabalhar com vendas. E, enfim, meu último serviço, assim, só que assim, desde sempre, eu vendia minhas coisas. Minha mãe fala que eu era muito turca. Porque eu saí de casa mesmo com 14 anos, pra morar sozinha. Nossa. Com 14 anos eu saí de casa.
E fui morar com uma amiga minha e trabalhei no mercado. Daí foi aonde não deu certo no mercado, voltei pra casa da minha mãe um tempo, onde não deu certo, que eu comecei a dar trabalho e vim pra cá. E vim pra cá com 19 anos. E fiquei, tô até hoje aqui. E eu sempre pensei muito assim, eu não gosto de voltar pra trás. Tipo, eu quero sempre ir pra frente. Então, tipo, aí fui ficando e tô desde 2019 aqui. Na Lapa. Caramba! Uhum. E parece que faz tanto tempo, né? O povo às vezes me pergunta de onde que sai, eu falo da Lapa. Não, mas de onde que... Porque às vezes eu ainda solto um sotaque, porque o Parnanguara, ele tem um ele fala leite quente, dordiante, né? E às vezes puxadinho. Mais puxadinho. Daí, não, você não é tão... Eu falo, não, sou de Paranaguá, mas eu sou da Lapa também. Então, hoje em dia, eu já me considero lapiana. Não me vejo... Eu consegui trazer meus pais pra cá. Então, eu já não me considero, tipo, Parnanguara. Eu me considero uma lapiana mesmo. É Parnanguara Quem é? Parnanguara. Eu achava que era paranaguense. Não, Parnanguara. Quem nasce em Paranaguá é Parnanguara ou Bagrinho. Que é por causa dos peixes, né? Enfim. E, assim, me receberam muito bem. Eu fui muito bem acolhida aqui na Lapa. Muito bem. Em todos os lugares que eu passei trabalhando, as pessoas que eu conheci. Tipo, não tem um A, assim, pra me queixar. Todo mundo me acolheu super bem. Tanto que hoje em dia eu sou muito conhecida aí, tipo, como turca e... Assim, vai. É muito legal, porque a maioria dos nossos entrevistados que não são lapianos, e a Carol é uma lapiana adotada também, eu nasci em Paranaguá também. Sério? Ah, o Bagrinho! Olha! Mas eu morei, tipo, 5 meses só, sabe? Mas... É Bagrinho, eu não sou de lá adianta. também. Mas é legal porque a maioria relata justamente isso, né? Esse acolhimento dos lapianos com quem vem de fora. É muito diferente. Eu já passei um período em Curitiba, por exemplo. Não é tão acolhedor. É mais... cada um por si, assim. E aqui não nem bom dia. Não é. E não fiquei acho que uns 4 meses em Curitiba só. E aí eu acabei vindo pra cá e todo mundo falava, você não vai conseguir lá ficar lá, porque, meu Deus, eu amo esse lugar. Amo de paixão mesmo. Tipo, minha casa. Que legal. Como é que foi sua infância crescendo lá em Paranaguá? É isso que eu ia falar, adolescência já tô curiosa, mas vamos na infância. Eu era bem... Minha mãe fala assim que eu era muito piazão. Porque eu tenho um irmão mais velho. Então, onde meu irmão ia, eu só podia sair se fosse com ele, né? Então, eu acabei automaticamente me criando no meio da piazada e tudo, assim. Mas, assim, a minha infância foi... Eu cresci, tipo, estudando, jogando bets na rua, jogando bola e andando de roller, não sei se ainda se fala assim, e me arrebentando, caindo, e nos rodeios, né? Então, em cima do rodeio veio desde criança. O meu pai sempre gostou, meu pai ia só eu com meu pai, minha mãe e meu irmão não são muito fã, então ia sempre eu e meu pai, eu de pequenininha, tipo com 5 anos, idade da minha filha, eu pra cima do lombo do cavalo sozinha, aí no meio dos bois, e aí veio. Olha só. E aí, geralmente, quem pensa em Paranaguá pensa, não, mas lá não deve ter muito dessas coisas. Tem sim, tem bastante. Tipo, muita gente lá lida com isso, o pessoal do lado da praia, principalmente ali, é tudo dos rodeios aí. Tudo da Aldério. Mas é bem bom. Que legal. E aí você falou que você saiu de casa com 14 anos. Meu Deus, eu fico pensando na minha filha. Com 14 anos. Foi a minha fase rebelde. Foi a minha fase rebelde. Hoje em dia, claro, a gente se arrepende, né? Tipo, porque foi a minha fase que eu dei trabalho pra minha mãe, né? Ai, minhas amigas podem tudo, eu não posso nada e não sei o quê. Então, eu quero ser independente, né? E minha mãe nunca foi de, tipo, não, você não vai estar presa. Ela sempre falava, a vida vai te ensinar. Ela sempre fala pra mim assim, a vida vai te ensinar. Eu nunca esqueço essas palavras dela. E ela sempre falava pra mim assim, eu não vou ficar indo atrás de você, mas quando não der certo, você sabe que você tem pra onde voltar. Nossa, que forte, né? Então, tipo, eu sei que eu sempre tenho pra onde voltar. E até hoje é assim. Então, eu sei que com 14 anos fui morar com uma amiga minha. Né, enfim. E aí, ali começou, né? Tipo, eu achava que era muito fácil trabalhar, estudar. E essa tua amiga, ela era de maior ou era? Não, ela mais ou menos, ela era 2 anos mais velha que eu. Só que ela já morava sozinha também. Então, assim, eu achava que era muito nossa, né? Eu vou estudar, vou trabalhar, vou me virar e tá tudo certo, né? Dá certo. Não, eu abandonei meus estudos. Eu parei no último ano, não consegui conciliar estudar e trabalhar. Eu preferi continuar trabalhando e aí eu abandonei os estudos, parei de estudar. Fiquei um tempo, acho que uns 6 meses mais ou menos fora de casa. Aí, quando eu vi que apertou o calo, que não deu certo, eu tive que pedir
arrei com minha mãe, né? Falei, não vou ter que dar. Ela falou, eu sempre falei. Estava certo. Ela falou assim, eu sempre falei pra você. Mas hoje em dia, assim, eu vejo o quanto que tipo assim, meu Deus, eu falei, é mãe, né? Porque se não é mãe, não faz pela gente. E é muito legal você relatar isso, e importante, né, Dani? Porque a gente vê quantos adolescentes nós temos, né? Com essa rebeldia. Porque eu sempre falo, eu fui adolescente, todo mundo foi, né? Mas essa idade é aquela que você acha que você pode dominar pode tudo. o mundo, não pode exatamente. Nada, não pode, né? É só vivendo na pele ali a experiência pra você saber, né? Em termos de tudo, né? Porque ali você tem que pagar teu aluguel, luz, água, independente se é dividido com quem você tá morando ali, né? No caso, eu morava com a minha amiga. Mas não é a sua casa. Não é seus pais, não é seu lar. Tipo, 14 anos tem que ser adolescente, tem que ser criança, né? E eu já queria ser adulto e tal. Eu queria pular a fase. Mas tudo foi foi experiência, né? Eu tenho um filho hoje de 14 anos. E eu não me canso de contar pra ele essa história, porque às vezes, né, passa. Bate a revolta ali. Mas foi isso. E assim, você já sonhava em ser dona de loja, ser empresária, ser comerciante? Qual que era quem que era a Dani? Assim, você queria ser na verdade, eu era muito... Todo mundo falava assim que eu era a que ia dar errado em tudo, né? Eu era a ovelhinha negra da família. Tipo, eu ia dar errado em tudo. Eu não ia ter um serviço, eu não ia me formar, eu não ia casar, coisa do que acontece, né? Só porque eu nunca tive um sonho assim de, ai, meu Deus, eu quero um diploma. Eu sempre fui ao contrário de todo mundo. Nunca, tipo, meu Deus, eu quero fazer uma faculdade, eu quero me formar, eu quero ter um diploma porque eu tenho que mostrar um diploma. Nunca foi assim. Eu falo que eu acho que eu já nasci da barriga da minha mãe fazendo rolo. Lá em Paranaguá, o povo chama muito de brique, né? Tipo, rolo. As meninadas lá, adolescentes, eram muito de trocar as coisas. Vamos trocar e não sei o quê. E eu comecei ali, com meus 12, 14 anos, trocar as coisas. Eu trocava. Tipo, eu não usava essa roupa aqui, vou trocar com a minha amiga. Ah, mas de que você me volta? Ah, te volto tal coisa, eu te volto tanto. E assim foi. Começou, foi. E aí, eu trabalhei com 16 anos, que lá em Paranaguá eles não pegam de menor para trabalhar. Lugares assim não pegam. Os únicos lugares que pegavam antigamente, quando eu trabalhava, era as lojas de tour, que a gente fala, porque o pessoal que vinha de fora, né? E aí, com 16 anos, eu entrei numa loja de A Casa Combate, eu lembro até hoje, que era do pessoal que era turco. Eles falavam em outras línguas, assim, entre eles e tal. E foi ali que eu aprendi a ser turca mesmo. Ali, eles me ensinaram tudo. Eu fiquei 1 ano e pouco com eles ali, trabalhando. Nossa, meu Deus do céu, passar por ali foi eu pensei, agora eu sei mesmo que eu quero ser. Todo mundo perguntava pra mim, o que você quer ser? Quero trabalhar com pessoas. Eu sempre falei assim, eu quero trabalhar vendendo. Não sei o que, não sei como, mas eu quero trabalhar vendendo. Lá em Paranaguá eu vendia livro de medicina alternativa no Porto. Teve uma fase que eu vendi com a minha tia. A gente queria, né, ter um troquinho. Então, ela ia no Porto lá, tipo, quando era época de descarregar os caminhão, vender os livros de medicina alternativa, aqueles de A a Z que tinha antes, ia junto. Tem que ter o dom, né? E eu vendia no dia ali uns 5, 6 livros, e na época não era barato aqueles livros, não era todo mundo que ligava e tal, e aí foi, nunca mais parou. Venda, troca, venda e foi. Imagina. E nunca tive mesmo um sonho assim de, me formar. Mas todo mundo, né, tem que se formar, e não sei o quê, não, né. Daí comecei a pensar, né, falei, bom, se eu for fazer alguma coisa, então, sei lá, vou fazer, talvez, vou ser professora. Comecei a fazer o que foi onde eu desisti, comecei a fazer o que na época tinha, né, você ia pro 3º ano, mas não era o 3º ano que falava, era magistério. Eu já abandonei mesmo porque era magistério, gente, não é pra mim, sério. Amo criança, mas tipo assim, eu ficava pensando, lidar com sei lá quantas crianças todos os dias, não era pra mim. Eu preferia me lidar com pessoas vendendo, pessoas adultas, e daí eu abandonei e desisti dos estudos. E daí que eu vim pra cá. E daí aqui, quando você entrou no JBS, você não se encontrou, então? Não era JBS, era da Granja. Né? Na verdade, entrei lá, já não gostei porque era tudo fechado, lá dentro o dia inteiro, você não via luz, não via nada, você via só entrar que você entrava, pra almoçar e pra sair. Mas ainda aguentei um tempão lá. Primeira vez que eu entrei, eu fiquei 3 anos. Daí eu saí por causa do meu filho, né? Que eu queria ter um tempo com ele. Sim, gente, eu pulei de galho em galho. Eu vim pra cá, daí eu entrei no JBS, conheci o pai dos meus meninos.
Aí eu fiquei a primeira vez 3 anos, saí e entrei na primeira loja de calçados, pra mim poder ter mais tempo com meu filho, que era meu primeiro filho e tal. E aí, tá bom, fiquei ali quase 1 ano nessa loja de calçados, 1 ano e meio mais ou menos. Aí me fizeram uma proposta melhor no JBS. Aí eu falei, puxa vida, né? Falei, mas eu vou. Falei, né? Eu ganhei um pouquinho mais. Falei, eu vou. Aí meio descabeçadinha ainda, porque eu era muito nova ainda, né? Daí fui pra lá, fiquei. Aí eu fiquei 3 anos e pouco. Aí eu tive minha separação com o pai dos meus meninos e a gente trabalhava no mesmo ambiente, mas não tava batendo ficar perto. Tava fazendo mal pros dois. Aí eu consegui conversar com o meu chefe, a gente fez um acordo e eu saí. Nesse que eu saí, eu voltei pra loja que eu trabalhava de calçado. Nossa. Viu como as pessoas me gostam? Eu trabalho bem? E é aquela coisa de sair e deixar a porta aberta quando for necessário. Exatamente. Né? Aí voltei, tive uma oportunidade de novo ali, voltei, fiquei 3 anos e pouco também. E aí veio, né, a gente já tá mais maduro, assim, né, mas, né, a vontade de fazer técnico de enfermagem. E isso eu tava com meus 25 anos, 26, por aí mais ou menos, 27. Só que eu não tinha o meu 3º ano. E eu precisava, pra mim poder fazer o técnico, eu tinha que ter o 3º ano completo. E eu já tinha tentado, sabe Deus, quantas vezes fazer o CBJ, mas eu não conseguia ir porque era 12 na semana. E aí eu falei, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Eu morava lá no São Lucas. Falei, o que eu vou fazer? E meus meninos estudavam no Caique, um na creche, um na escolinha. Eu falei, vou fazer o 3º ano junto com essa galera, hein, esses adolescentes. Que legal. E fui lá, achei que não ia nenhum aceitar, né, por causa da minha idade. Me acolheram super bem. Fui muito... Ali, o Kaique, eu falo que tanto eu quanto os meus meninos, a gente foi muito bem acolhido. Muito bem. Então, eu amo aquele lugar também. Terminei meu 3º ano regular, junto com a meninada ali. Caramba, que interessante, porque massa! são fases de vida diferentes. Gente, era muito engraçado, porque as minhas professoras tinha professoras que eram mais novas que eu. Mas, enfim, né? Tá tudo certo. Mas foi muito bom, tipo, me ajudaram. Aí eu tinha né? Gente, tipo, quem tem filho tem umas dificuldades, né? Mas assim, tinha dificuldade às vezes de ter... Eles tinham que ficar comigo, porque as aulas dele terminavam antes da minha. Aí eles ficavam comigo na sala, às vezes as professoras deixavam, eu saía um pouquinho mais cedo. Então, tipo assim, eles me ajudaram muito pra mim poder terminar o meu 3º ano. Porque E até porque o teu amadurecimento era maior do que os adolescentes que estavam ali, né? Então, Mas, analisando assim, você não sentiu um desafio? Porque eu vejo que o desafio vocês teve... Foi bastante, porque eu olhava aquela galera lá, tipo, 17 anos, 16, né? Tipo, só tinha alguns ali de 18, 19. Vocês não sabem nem o que estão pensando. Aí eu, tipo, às vezes ficava observando a conversa. Eu era amiga dos professores. A minha galera era dos professores, na verdade, né? Mas eu fiz bastante amizade com a galerinha ali do 3º ano, mas eu ficava pensando, meu Deus, será que eu era assim quando eu comecei meu 3º ano? Será que eu fazia isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Eu falava, não, eu vou dar conta. Eu preciso fazer esse 3º ano. Eu falei, vai ficar mais feio se eu abandonar, né? Falei, não, agora já que eu comecei, eu dou um jeito, vou. E fui bem no finalzinho do ano. Só que assim, eu tive que parar eu abrir mão de trabalhar registrada para mim poder estudar, e porque eu fazia o curso. No curso eles permitiram eu fazer enquanto eu fazia o 3º ano. Então eu tinha que estar formada quando eu fosse me formar no curso. Então eu fazia os dois, eu tive que abrir mão um pouco de trabalhar. Fui me virando. Aí veio a Daniele vendendo o quê? Bolo de pote, doce nas lojas. Lá vai eu, durante o tempo que eu fiquei estudando, só estudando, eu fazia bolo de pote, saía lá do São Lucas de pé e andava por todos os comércios. Vendendo bolo de pote. Que força de vontade. Gente, eu vou falar pra vocês. Por exemplo, né, já começa ali estudando, né, com uma galerinha ali que já não é mais a tua faixa etária. Depois, né, acho que esse foi um dos meus maiores desafios, assim. E, vamos falar bem a verdade, ir pra escola junto com os adolescentes. Porque eu tive que usar... Porque assim, ó... E assim, ó, eu tive que usar uniforme. Eles não podiam abrir mão da regra só porque... Eu optei por fazer o 3º ano regular ali. Então, eu tive que usar o uniforme. Então, era muito... Exatamente, era uma coisa muito engraçada, assim. Mas, graças a Deus, deu certo, me formei. E nesses meio termo aí, eu ia vendendo bolo de pote. Nunca... Eu gosto de fazer bolo, mas assim...
em casa pra gente. Nunca fui de fazer em medidas maiores. Não sabia nem como que fazia. Falei, vou procurar na internet. Hoje em dia tem tudo na internet. Fiz umas receitas lá, fiz umas experimental. Comecei a vender pros vizinhos ali. Deu certo. Falei, opa, então não é tão ruim, né? Dá pra ir. Tá comível. Tá comível. Daí fui ver umas receitas de mousse ali pra ter umas variação. Daí eu saía 3 na semana, vender depois que eu chegava da escola. Do colégio, eu saía vender 3 na semana, saía vender bolo de pote nos comércios. E o teu filho ficava com quem? Ficava com a minha ex-cunhada. Ela ficava em casa, ela cuidava das crianças pra mim. O meu mais novo, ele ficava na creche, né, que era período integral. Aí o meu mais velho ficava com a minha cunhada. Eu tinha que pagar, eu pagava ela pra... Às vezes uma rede de apoio. Não, tive. Eu falo assim, que eu não tenho, tipo... Lógico, eu tenho meus parentescos aqui na Lapa, mas assim, por sobrenome, porque, tipo, a família do meu pai é daqui. Eles são daqui. Então, o sobrenome deles é daqui. O meu sobrenome é daqui. Só que assim, eu não conheço. Não tenho contato, não conheço. Então, e os meus pais eram de Paranaguá. Eu vim com a minha tia voltou embora e eu fiquei perdida por aqui, sozinha. Tu tia foi embora? Foi embora e eu fiquei, casei, tive meus filhos com meu ex-marido. E fiquei. Só fiquei. Meu Deus. Eu só fiquei aqui. Desafios. Sozinha. Mas, assim, graças a Deus, tipo, nunca, tipo, me questionei ou, tipo, meu Deus, por quê? Por que comigo? E tá dando errado. Só vamos, né? Já que tem que fazer, vamos. Já que é pra acordar de manhã, abrir o olho e dizer, tô aqui, vamos. Perfeito, né? Pois é. E o curso de enfermagem? E eu fiz o curso. Nesse meio tempo, eu fiz 1 ano e meio do meu curso. Ia todos os sábados de madrugada, fazia o curso bonitinho. E aí, quando foi chegando ali, aí assim, né? Uma hora o calo vai apertando. Mãe, filho pequeno, estudar, eu não tava trabalhando registrado, gasto com criança, gasto com van pra ir pro curso. Então, foi apertando muito. Meu orçamento não tava batendo. E aí eu fui até onde eu pude, conversei com o pessoal da escola que eu fazia, eles fizeram várias propostas pra mim, pra tentar ajudar, porque faltava bem pouquinho. Eu fiz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses mais ou menos, então faltava pouco. E eu fiquei com muito medo de, tipo, não conseguir pagar. Aí eu falei, não, vou ter que trancar. Daí tranquei, tinha 1 ano e 7 meses mais ou menos, eu tranquei meu curso. Falei, mas um dia eu volto. E assim, a área da saúde me chamou muita atenção, em parte assim, cirúrgica e trauma. Então, tipo, sempre foi meu sonho trabalhar nessa parte, assim. Aí todo mundo fala, nossa, mas você nunca quis se formar. Eu falei, até eu conhecer a área da saúde, até eu ser o paciente. Até eu e os dos meus serem o paciente e a gente vê sempre que tem. Tem as pessoas que estão ali porque amam o serviço, tem as pessoas que estão por estar. E eu queria, eu sempre falo assim, eu quero estar na área da saúde pra ser as pessoas que estão ali porque amam, não quero estar por estar. Até porque quem tá ali tá cuidando do amor da vida de alguém. Exatamente. Então, assim, eu tive a parte que a gente foi bem cuidado, mas a gente também teve a parte que a gente não foi bem cuidado. E isso dói. Quando a gente acompanha isso machuca, assim, tipo, né? Mas, eu falo que eu sou chorona, gente. Mas, enfim, assim, tipo, deu certo, né? Entre aspas. E coloquei na minha cabeça que eu queria fazer porque eu quero poder cuidar das pessoas. Eu quero poder falar, assim, que eu tô aqui porque eu gosto, você vai ser bem cuidada e eu vou te escutar. Porque quem tá ali doente, ele não tá ali porque quer. Ele precisa de um apoio. E às vezes a pessoa não tem uma família que possa ficar 24 horas. O apoio tem que ser quem tá trabalhando, né? Certeza. E aí, tranquei. Isso foi o que mais me doeu, eu ter trancado. Mas eu fiz uma promessa pra mim mesma, eu vou voltar. Então, assim, já tô esquematizando que agora, em junho, eu vou voltar. Ai, que legal. Então você volta depois de formada com a TRP. Vou voltar porque, tipo, eu sei que parece que é alguma coisa que me chama. Mas, assim, como eu vou fazer? Não sei, porque eu não vou largar do brechó. Eu vou fazer os dois. Mas dá. Dá um jeito. Dá um jeito. Hoje em dia eles me ajudam bastante. Não é realização de um sonho, não dá pra abandonar. Exatamente. Então,
a gente dá um jeito, né? A mulher sempre dá um jeito, né? Dá um jeitinho. E agora falta pouco. Falta Você pode pouco, aproveitar, só quando Posso parar. aproveitar, fazer o aproveitamento, então vai-se embora. Sabe que minha irmã, quando ela foi pra área da enfermagem, falava, você é louca. Eu não posso ver sangue, eu vou tirar sangue, eu quase morro, você é louca. E assim, hoje eu não vejo ela em outra área, a não ser na enfermagem, de tanto que ela gosta, sabe? Uhum. Eu sempre falo assim, que pena que nem todo mundo que tá gosta. Porque a pessoa, quando ama, ela faz com tanto amor, assim, que ela nem vê o que ela tá fazendo. E tem que ser por amor. Tem que ser por amor, tem que ser. Tem que ser, porque eu sempre falo, assim, quem tá ali tá precisando tanto de um carinho, de um, né, tipo, de uma palavra, não custa, né? E é tão gostoso, assim, que nem você fala, o paciente, ele não escolhe estar ali, né? Claro que Nós não. somos os pacientes, como é gostoso você chegar e ter uma equipe ali que tá por amor pra te receber, pra te acolher, porque naquele momento é você e a equipe médica. Você não tem, Sim. né, tem os teus parentes lá, tua família que tá do outro lado da porta, sem poder entrar naquela porta. Pra Exatamente. dentro, né? E às vezes, assim, os pacientes, assim, pelo pouco que eu vi, assim, tem pacientes que eles se sentem um peso. Tipo, eles se sentem culpados por estar ali. Tipo, por quê? Porque alguns Pelo jeito que são tratados. passam isso pra eles. E alguns familiares têm que dar, não vou trabalhar hoje porque eu tenho que fazer no médico. Exatamente. Né? Uhum. Até perder, né? Até perder. A prioridade sempre tem que ser quem você ama, né? Independente do parentesco e tal, a prioridade é quem você ama. Com certeza. Né? Larga tudo e vamos cuidar. Exatamente. Dani, e mudando aí um pouco, né, de rota, e aí, quando que surgiu o brechó? Como que apareceu isso? Eu lembro que eu passava na primeira loja de vocês ali olhando, e quando eu via, cara, aí tem algum diferencial, vou chegar nesse lugar. Meu Deus, a Jana, quando ela chegou lá, a gente ficou, meu Deus, é a Jana. Nossa. É a Jana. Porque a gente acompanhou a tua história, pô, e eu seguia você e tava, meu Deus, é a Jana. Eu falava assim, meu Deus, a Jana veio aqui. Sim, gente, você era uma pessoa assim, nossa senhora. Não, ainda é, né, claro. Não acredito. Uhum. Aí, então, o brechó, como que aconteceu? A minha família é a família por parte do meu pai. Eles são muito do sítio. No sítio tudo era troca. Lá atrás era tudo troca. A minha avó, a gente ia passar as férias na minha avó, catava a gente e ia nos bazar de igreja. Minha avó fazia crochê, conserva e plantava tudo que se imaginar de sítio. O que ela fazia? Ela catava as coisinhas dela, enfiava numa sacola, assim, não sei, sacola grandona de feira. Vamos pro bazar da igreja. Vamos. Trocava tudo. Pegava roupa pra família inteira pelo serviço dela. Que legal. E eu comecei a gostar desses negócios. Vim, fazendo troca e rolo, nananã. E aqui na Lapa, com o meu último serviço, eu engravidei da minha menina. Da minha mais nova, na época da pandemia. E aí tá, né? Foi uma luta, né? Nesse meio tempo, eu sempre vendi minhas roupas. Sempre. Toda a vida eu vendia minhas roupas. Ah, não gosto mais, vou vender. Ah, isso que eu não gosto mais, vou vender. Postava, na época era Orkut, não sei mais o que. E toda a vida eu fui de postar roupa minha e vender, nananã. Tá bom. Aí, quando eu ganhei a Maria, eu, graças a Deus, assim, eu sou muito agradecida a Deus e as pessoas daqui, porque eu acho que se fosse, não falando mal da minha cidade, jamais, meu Deus, eu sou de lá, mas eu acho que se fosse lá eu não teria esse acolhimento. Essa última loja que eu trabalhei, meu Deus, assim, eles me ajudaram tanto, eles me entenderam tanto, então, tipo, eu sou muito, muito grata a eles. Eu amo aquele lugar, aquele pessoal, porque a Maria veio na época da pandemia. E o pós-pandemia ali, eles não estavam deixando ninguém matricular criança em creche. Tipo, não tava tendo matrícula. E eu sozinha na Lapa aqui, tipo, não tinha com quem que eu ia deixar? Aí eu tinha 2 piá, que ainda eram crianças, e uma nenê. Onde é que eu ia deixar? Eu estava morando num sítio. Eu fui morar dentro do monge. Eu morava num sítio dentro do monge. Que legal. Eu amo, né? Eu amo mato, né? Então, e aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Pra pagar alguém pra cuidar dos meus filhos é praticamente o meu salário. Enfim. Aí conversei com o meu supervisor, expliquei a situação. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então, eu vou te adiantar uma férias, você vai ficar na tua licença maternidade, você pega uma férias adiantada, você volta e trabalha de casa pra mim. Até você tentar dar um jeito. Show, né? Falei, tá, vou ficar em casa, trabalhando na loja, olhava meu guarda-roupa. O que eu vou fazer com essas roupas? Porque mulher, né, tem que comprar roupa. Não adianta. Não adianta, né? Mulher não pode ver uma roupa.
Eu tinha tanta roupa. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou criar uma página. Tava bem em alta, né? Tipo, tudo era online, todo mundo vendia online. Eu falei, eu vou criar uma página. Aí eu conversando com um primo meu, assim, que a gente sempre teve muito contato, ele é de São Paulo, eu contei pra ele, falei, vai, Dani, mas já sabe o nome? Eu falei, não tenho ideia dele. Coloca a abreviação da sua filha, coloca Madu. O nome dela não é Maria Eduarda? Eu falei, coloca Madu. Simples, prático. Me ajudou bastante pra criar a página, porque eu não sabia nem como é que faz esse negócio no Instagram. Criou uma página pra mim, me ajudei e comecei a postar minhas roupas ali na página. E o negócio começou a dar certo. Aí eu trabalhava em casa e comecei a fazer o meu brechó online ali. Mas aí chegou um ponto que eu falei, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. O brechó online começou a me ajudar bastante. Eu falei, eu acho que eu consigo sobreviver com isso. Nossa. Se não der certo também, depois eu dou um jeito. Aí chamei meus professores e falei, o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir voltar, minha menina tá muito pequena. Eu quero poder aproveitar ela, porque dos meus PAs eu voltei a trabalhar com eles com 6 meses, então eu não aproveitei nada. Eu falei, eu sempre quis ter uma menina, então eu quero aproveitar. Eu falei, eu vou ficar em casa. Conversamos lá, se acertamos, tranquilo. Falei, agora, né? É só brechó. Ai. É online, o que eu vou fazer? Comecei, né? Comecei a assistir acompanhar, seguir alguns brechós, que tava bem alto ali na época e tal. E comecei a ver como que eles trabalhavam, como que eles faziam. Todo mundo começando a fazer live. Gente, eu falo bastante, mas eu tinha muita vergonha de aparecer para as pessoas. E isso é muito importante você falar, porque a maioria das pessoas tem essa vergonha, né? O medo do julgamento. E se eu falar errado? E se eu falar alguma coisa, né? Quem que vai estar vendo? Exatamente, tipo, de fazer errado. Por quê? Porque, assim, eu sempre fui faladeira e conversadeira e com as pessoas, mas, assim, pessoalmente, né? Nos lugares que eu trabalhei, ganhava apelidos carinhosos, porque eu falava demais, era muito turca e convencia as pessoas e tal. Mas era pessoalmente, nunca Deus o livre, tipo, meu Deus, vão colocar uma câmera na minha cara, assim, e vamos lá. Sabe Deus quem que vai ver? O que eu vou falar? Tipo, será que... Porque, tipo, eu não tenho muito freio na língua, né? Daí vai lá e fala, às vezes fala errado e fala o que não é pra falar e... Enfim. Aí falei, vou abrir uma live. Falei, hoje eu vou abrir uma live. Montei o meu brechó online e no meu quarto era grande, eu fiz um canto, fiz uma parede, fiz um fundo. Meu marido tacou umas prateleiras lá. Fiz um fundo. Falei, aqui vai ser meu brechó. Ficou bem bonitinho, bem organizadinho, né? Cabia mais roupa do que eu, mas tava tudo certo. E aí, um dia eu falei, vou abrir uma live. Abri a live. Travei. Fiquei olhando todo mundo entrando, dando boa noite, eu desliguei tudo. Acredito. A minha primeira live foi assim. Abri uma live, olhei todo mundo entrando numa noite, não sabia o que eu falava. Eu falei, meu Deus, só desliguei, sumi do mapa. Continuei postando. Dali uns 20 dias eu falei, eu vou abrir uma live. Do nada, assim, falei, eu vou abrir, seja o que Deus quiser. Sabe Deus como que vai ser, o que eu vou falar. Enfim, abri a live, comecei. As próprias pessoas ajudam a gente. Chega uma hora que você tá fazendo ali, você nem lembra que você tá fazendo live. Você tá, tipo, na minha cabeça eu tava conversando com o pessoal ali, dando risada, entretendo. Uma hora tava muito solta já. Meu Deus do céu, eu achava que tava falando tudo minhas amigas ali. Enfim, graças a Deus foi um sucesso, tipo, mais do que eu esperei. Aí no outro dia eu fui fazer as entregas, eu acho que tinha 28, quase 30 sacolas pra me entregar. Nossa. Na minha primeira live, na loucuragem, assim. E não deu mais medo de fazer live, né? Não, dali pra lá, vergonha... Nossa, passa vergonha comigo. É sempre dar mais medo o primeiro passo. Exatamente. Que nem eu Sempre falei... mais difícil, que nem eu falei, meu Deus, Melhor. eu vou lá com as meninas aqui que eu vou falar, né? Toda vergonhosa. Eu tô achando que eu tô em casa já. Senhor da glória. Se não Mas segurar... Todo mundo que vem aqui diga, ai, que vergonha, o que eu vou falar? Daqui a pouco... Depois Nossa, vai que vai. Qual que é a tua mensagem final? Aham. Daqui a pouco vai ser assim, porque eu começo a falar, minha filha, meu Deus do céu, o negócio só vai. E aí começou, foi indo, fiquei 1 mês e meio fazendo o brechó online, fazendo live. E aí, conheci a minha sócia maravilhosa. Do nada, gente. Do nada. Nunca é do nada. Sempre Eu Deus sempre propósito. falo pra ela assim, Deus sabia que eu precisava de você. E ela fala pra mim. E naquele momento. Exatamente, ela falou assim, eu digo mesmo pra você. Porque hoje em dia ela não é só minha sócia, ela é minha irmã. Eu falo assim, meu sonho sempre foi ter uma irmã.
E eu tenho um irmão, é eu e meu irmão só, né? Amo meu irmão, mas, tipo, a gente que é mulher, quer uma outra mulher, né? Pra, sei lá. Enfim, aí a gente começou a entrar, a gente entrou em comum, foi feito em 2022, 23, em 2022, eles resolveram fazer uma feira de brechós no aniversário da Lapa. Não sei se vocês se recordam, que foi ali naquela praça onde ficou o homenzinho sentado. Que eu nunca lembro o nome daquela praça. Não lembro, eu lembro que teve um tempo lá que eu vi que em São Paulo eles faziam as trocas, e daí assim, as pessoas chegavam com as roupas e eles davam um dinheiro fictício lá, faziam troca do dinheiro e tal, davam esse dinheiro fictício e daí era feito trocas de roupa. Até olha que legal. Eu tinha vontade de fazer isso na Lapa, mas eu nunca, sabe, consegui organizar isso. Então, eu levei 5 calças lá, as calças valem tanto, você tem aqui o dinheirinho pra você gastar aqui. Gastar aqui. Isso é legal? Então, assim, achei uma ideia muito legal, mas esse encontro de brechós... Foi. Eu não sei exatamente de onde veio a ideia. Até então, tinha vários brechós online, o da Samara era um dos, e aí fizeram um grupo lá, não lembro bem certo quem que me convidou pra entrar no grupo, eu aceitei, na época tinha o brechó da Jéssica também, que hoje ela não tá mais na Lapa, ela foi embora, tinha o Desapega, tinha vários brechós online, assim, né, acho que uns 8 brechós mais ou menos, 8, não tinha Luxuxu, uns 8, 9 brechós. Todo mundo entrou no grupo, vamos fazer? Vamos. Como que funcionou? Eles alugaram pra nós aquelas barracas, a prefeitura alugou mais em conta, e a ideia era a gente mostrar a moda sustentável e unir os brechós. Beleza, né? Só que todo mundo já se conhecia. E eu não conhecia todo mundo. E a Samara também não conhecia todo mundo. E aí só sobrou uma barraca. E cada um tinha a sua barraca. Só sobrou uma tenda. E aí falaram pra nós, sobrou uma tenda e tem vocês duas. Vocês querem dividir a tenda? A gente falou, tá bom, não tem problema, a gente divide, né? E aí a gente começou a se conhecer. E aí, no dia de montar, foi sábado e domingo. A gente também não pôde escolher o lugar. A gente ficou onde sobrou. Que foi lá embaixo. Enfim, foi um ótimo lugar. Aí, no dia, uma das organizadoras falou assim, viu, eu consegui mais uma tenda pra vocês. Até então, eu não conhecia a Samara. Eu fui conhecer ela através disso. Aí, a gente começou a conversar, montar ideia. O bom que é assim, desde o primeiro dia. Vamos fazer? Vamos. A gente é muito, tipo assim, fechada. Vamos fazer? Vamos. Será? Não tem será. Se a gente quer... E é muito legal essa parceria. Eu lembro quando nós resolvemos montar a ONG aqui na Lapa e para ter renda, nós tínhamos que vender alguma coisa. O que eles vão vender? Aí, vamos montar um brechó. E é muito legal, assim, essa ideia, porque até então o brechó, o que era? Era roupa de morto. Exatamente. Né? Era aquela roupa de pessoas que não usavam mais, aquela roupa fedida, aquela roupa antiga, velha, antiga, fora de moda. E aí eu lembro que começamos, então se for pra gente montar um brechó, vamos montar um brechó que tenha cara de loja de verdade. Vamos lavar, vamos, fazer toda a higienização, passadinha, cheirosinha. E quando as pessoas entravam, diziam, nossa, mas aqui é roupa usada. Nossa, mas tem tanta roupa boa, e o cheirinho da loja. Exatamente, é o diferencial. Sim, e aí você conseguir fazer com que isso, seja sustentável, seja uma peça de roupa barata, as pessoas até iam lá, na maioria mulheres, mas tinham homens também, que ia lá, comprava as roupas, usava, e daqui a pouco eles iam lá e doavam a roupa de novo, e você ia ver, estava bem cuidado. Então, a importância dessa parceria de ser sustentável. Claro que a gente tem que também apoiar as lojas que vendem roupas novas, mas essa parte da sustentabilidade é muito legal. Até porque nós, mulheres, temos uma rotatividade de roupa muito grande, né? Muito grande. Hoje eu uso essa blusinha. Amanhã eu não quero mais. Amanhã eu já não quero mais. Exatamente, é normal. É normal. E ali a gente começou, fizemos a feira, aí eles conseguiram ceder mais uma barraca pra nós. Nossa, a gente fechou a rua ali que a gente ficou. Fizemos 2 barracas bem grandes. A gente colocou até provador. A gente fez um provador, separou por tamanho, tinha coisa de criança, masculino, feminino. Eu sei que, assim, meu Deus, assim, foi uma coisa, assim, tipo, que nem eu acreditava que estava acontecendo. Foi muito bom. Continuou? Pois é, a gente tentou continuar, a gente foi atrás, mas muitos se dispersou, né? Algumas donas de brechó foram embora da Lapa, outras pararam. Hoje em dia tem bastante brechoseira aqui na Lapa.
É o que mais tem. Mas o que falta um pouco é a união de todo mundo. Tirar essa coisa de que todo mundo é confundido. Eu sempre falo pra todo mundo assim, o sol nasceu pra todo mundo. O sol nasceu pra todo mundo. Às vezes não tem o que o meu cliente veio procurar aqui, não tem aqui, tem no seu. E vice-versa. É porque brechó é peça única. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ir lá e garimpar isso. E eu acho que o mais legal é isso. Por exemplo, eu já fui lá no brechó. E é incrível você olhar assim, às vezes você nem quer, mas você olha e você fala, cara, mas isso aqui vai ficar muito legal se eu comprar. Exatamente. Nem é o que você espera, às vezes. Às vezes você vai atrás procurando uma coisa e você acha totalmente diferente outra peça. Que você consegue, nossa, compor. Nós garimpamos em brechós da Lapa também. A gente vai nos brechó mesmo, na cara dura, assim, daqui da Lapa. O pessoal ainda tem os próprios brechoseiros, as próprias brechoseiras, elas têm um pouco de preconceito com outras brechoseiras. Já pensou se nisso todo mundo pra fazer um feirão? Que nem esse ano a gente tava conversando. Poxa vida, tá chegando o aniversário da Lapa, né? Não poderia fazer novamente? Porque dá muito, assim, até pra própria cidade. Meu Deus do céu, dá muito, muito. Pessoas de fora tirando foto na frente da nossa barraca, tipo, na placa, pra mostrar que estavam num brechó, gente. Então, isso é muito gratificante. E dali aí esse standard que a gente pegou, ele era válido por um mês. Todo domingo a gente podia ir lá e montar a nossa barraca. Aí, como a gente tinha pago junto, tava junto, todo domingo a gente ia lá. Ali a gente começou a ficar conhecida. Mas a princípio era só o meu e só o dela, a gente só trabalhava junto. E aí quando acabou o prazo de ficar ali, eu falei brincando assim pra ela. Falei, vamos abrir uma loja. Dela, vamos? Falei, você tá brincando, né? Dela, não. Ela falou, vamos? Eu falei, menina, mas eu não tenho... Ela falou, não, a gente abre o que tem. Demos um jeito. Falei, você tá falando sério? Isso fazia um mês que a gente se conhecia. Daí ela falou, tô. Eu falei, então vamos. Falei, você achou uma mais louca que você? Que falei, legal. Falei, então vamos. E ali... onde veio o nome dela? Carmela. O dela, Carmela, eu acho que é alguma coisa de Jardim Encantado, se não me engano, pelo que eu entendi é isso. Ela trabalhava também, ela tinha o emprego dela, e ela teve uma perca pessoal muito grande, que afetou bastante ela. E aí, ela precisava de algo para se distrair. E também uma pessoa que tinha muita roupa. Mulher, né? E aí, ela começou em casa também, num quarto, ela tinha um quarto sobrando no quarto dela em casa, online também. E aí ela começou a falar para as amigas dela, as amigas delas começaram a dar roupa para ela começou a comprar de algumas. E a história inicial das duas foi meio parecida. Por isso que eu falo assim, acho que era para ser com ela. Eu falo, a gente tem um casamento, porque era para ser com ela, porque foi tudo meio que quando a gente precisava mesmo, tipo, uma da outra, assim, digamos assim, sabe? E também até hoje. E de abrir a primeira loja, a gente procurou. E parece que foi tudo encaminhado. Eu falo assim, tudo é no tempo de Deus, foi encaminhado por ele. A gente falou brincando que vamos abrir. Mas tinha aquela coisa, né? Procurar um ponto em conta. Porque, assim, é um brechó. Quando a gente abriu há 3 anos atrás, o brechó físico, ele era visto como bazar. As pessoas confundiam muito, porque tem a diferença do bazar, onde você vai lá e garimpa e procura, e o brechó, que as peças são mais cuidadas, você vai lá, tá nas araras e tal, né? Então, tinha muito preconceito ainda com os brechós físicos. As pessoas não entravam, não pagavam, porque, vai ter... É aquela coisa, é roupa de morto, roupa não sei do que. Enfim, aí um amigo do meu marido tinha uma sala para alugar. Ele tinha colocado fazia uma semana. Daí meu marido falou assim, viu? Vocês vão mesmo? Se vocês vão, eu vou conversar com ele. Se tiver, a gente já pega. Daí ele falei, não, a gente vai. Conversou com ele, deu tudo certo. E em uma semana ele montou nosso brechó. E ali começou, que foi na mesma rua que nós estamos hoje. Uhum. Um pouquinho mais pra baixo, do lado de uma casa de ração. A gente começou, era um quartinho pequenininho. Era uma... Você lembra? Era bem pequenininho. A gente começou com o que tinha. Era tudo mais puxado pro rústico, porque eu sempre gostei de peças rústicas por morar em sítio e tal, então minhas coisas eram tudo mais rústicas, meus móveis. E a gente começou literalmente com o que tinha. Eu tirei alguns móveis da minha casa e levei pra colocar lá. Um espaço bem gostoso, ficou. Né? A Samara também tirou um pouco do dela e levou pra lá e as roupas eram dos conhecidos. As roupas, um pouco que eu já tinha do meu brechó, um pouco que ela já tinha do dela, a gente tinha alguns conhecidos em comum, mandou mensagem, a gente começou com a forma do consignado, e vamos, só foi, e deu certo, e eu falo, é tudo na hora que Deus,
agora é a hora. E aí a gente começou a ficar um espaço pequeno. Em 2, 3 meses começou a ficar um espaço pequeno, porque a demanda das pessoas trazendo e saindo peça e entrando peça estava bem grande. E o nosso espaço era bem pequenininho ali. Dá pra ser só, né? E aí a gente sempre falava, nossa, a gente tem que aumentar, né? Tem que achar um ponto maior, mas meu Deus, aonde, né? Como? Porque lá por entra um pouquinho mais caro e tal. E um dia o dono do ponto chegou e falou pra gente assim, meninas, eu adoro vocês aqui do lado, mas a minha filha quer abrir um negócio pra ela e não tem lógica eu alugar um ponto tendo um ponto. Eu vou precisar do ponto. Com 6 meses de loja ali. Mas eu vou ajudar vocês a procurar e do que precisar eu vou ajudar, vocês têm um tempo pra ficar aqui. Aí ela falou assim, viu, se é pra sair, a gente vai sair já? Eu falei, então a gente vai sair já, vamos procurar. E essa loja que a gente tá hoje em dia, a gente sempre passava ali pela frente e namorava ela. A gente falava, nossa, já pensou aqui e tal, não sei o quê. Aí a gente ficava assim, mas deve ser muito caro, né? Pô. Aí o dia que a gente saiu, a gente foi, andou, olhou em alguns pontos, não se agradou e passava por ele. Eu falei, viu, vamos ver aqui, vamos lá ver como que é. Então vamos. Chegou lá, tipo, não era nada que a gente pensava assim de absurdo. E já deu certo. A gente já saiu com o ponto alugado dali. No mesmo dia que ele comunicou que ele ia precisar do ponto ali, que era onde a gente ficou 6 meses, a gente conseguiu alugar o ponto que a gente namorava. Tudo que é pra ser. Exatamente. E a gente fala assim, é muito mão de Deus ali, tipo, porque... Ai, meu Deus, foi por acaso. Não foi nada por acaso. É tudo encaminhadinho. Se você parar pra pensar, é tudo encaminhadinho. Sim. Tudo Deus que encaminha. Às vezes foge um pouquinho do que a gente almeja, do que a gente planeja, mas sai melhor do que esperado. E a gente para pra ver, né, como a gente começou lá e como tá agora. Vai fazer 3 anos que a gente tá com a loja. Uma loja bem estruturada. Bem separar em duas, né? Daí que tem o adulto e o infantil. Exatamente. Né? Agora o infantil fez 1 ano, foi aberto o infantil. Ele fez 1 ano agora em abril, no começo de abril. E graças a Deus teve uma aceitação muito boa. Hoje em dia, olhando 3 anos atrás para agora, a aceitação do brechó, eu acho que falando por todos os brechós assim, tá tipo 90% do pessoal aceitando. A gente tem muito cliente, graças a Deus, para fora também daqui da Lapa. A gente tem muito fornecedor lojista, para você ver como uma coisa não interfere a outra. Porque é uma via de mão dupla, todo mundo se ajuda. Então, a gente tem muita lojista fornecedor que acolheu a gente, que aceitou a gente, que acaba falando pros clientes levar para desapegar com a gente. Então, é muito gratificante. Exato. E é legal, assim, também, né, Dani? Porque pessoas de alto poder aquisitivo, quando a gente pensa, só usa roupa de marca, só usa roupa cara, quando vê, não, como a gente encontra pessoas... Meu Deus, assim, e o mais... Porque, assim, tem as pessoas que compram e não divulgam, não gostam, e tem as pessoas que a gente menos espera e divulgam. Então, quando a gente menos espera, pessoas, assim, tipo, que nem você falou, tipo, vai lá e tá postando uma foto com o look do brechó. E pessoas que são bem conhecidas e, né, que a gente nunca imagina que, meu Deus, vai entrar, né? Mas, assim, hoje em dia o nosso brechó tá assim, o pessoal passa ali, não é um brechó. Não é um brechó. E sabe que é um ponto bem estratégico, porque é no sinaleiro. E eu falo assim, que parece que é uma coisa, porque cada vez que eu passo por aquele sinaleiro, ele tá fechado e meu carro fica na porta. Daí você não tem o que fazer, né? Você vai olhar pro lado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas é muito engraçado, o pessoal para ali e ficam olhando. Daqui a pouco o nosso celular começa, viu? Quanto que é tal peça da vitrine? Quanto que é, não sei, e aquela lá? E não sei. É muito engraçado, mas é muito bom, assim. E é muito gratificante, assim. Eu não me vejo em outra função. Vou terminar a minha enfermagem, porque é uma coisa que eu amo. Mas eu sei que dá pra me conciliar os dois. Dá pra ficar com os dois. Até porque a enfermagem é plantão, né? Dá pra ter 2 paixões, gente. E hoje, qual que é o teu maior sonho? O meu maior sonho, eu estendo ele pra minha sócia, né? Que hoje em dia é como se fosse minha irmã, pra Samara. Que a gente tem um sonho muito grande de abrir uma segunda loja. Fora da Lapa. Caramba. Levar pra fora. Então, estamos estudando, estamos, né? Jogando pro universo. Mas o nosso maior sonho é conseguir abrir uma fora da Lapa. Pra não tão longe assim, mas assim, tipo, meados ali, tipo, Araucária, Curitiba. Que nós temos uma clientela muito boa pra esses lados, sabe? Bom que já dá pra levar as roupas da Lapa pra Araucária. Ninguém fica exatamente. Exatamente. Mas estamos estudando, entregando na mão de Deus pra ver, né? Tem que ser na hora
que tiver que ser, né? Eu falo assim, que a gente é muito eufórica. Tipo, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, apareceu um ponto, vamos. Não, calma, vamos respirar, vamos ver. Não é agora, vamos esperar um pouquinho. Mas tem aquela vontade de ser, né? É. Aquela coisa do imediatismo, tem que ser agora. Não, é tudo com calma, assim, pensadinho. Dani, eu falei que ia chegar ao final e já estamos Olha aí. Nos minutos finais, aí temos 10 minutos. E a gente falou muito de sonho, né, da tua trajetória, que é uma trajetória, assim, muito legal, muito bonita. Eu acho que hoje deu vários insights, várias inspirações, né, de uma história, dá vários capítulos. Eu falo, se eu pudesse, eu fazia um livro da minha vida. E tem que fazer. É. E aquilo que a gente falava, que o nosso propósito em montar o podcast era contar histórias, né? Todo mundo tem uma história independente. Sim. Então, assim, eu já te conheci desde o começo do brechó ali, acho que antes até do online, tanto que no meu celular hoje eu fui te mandar uma mensagem. Sabe quando você para e pensa o que você está fazendo? Porque geralmente você para e você manda e nem vê quando salva o nome, né? E hoje, a hora que eu tava ali pra te mandar uma mensagem, olhando no meu celular, tá salvo como Dani Face. Eu parei pra pensar, falei, mas por que será Dani Face? Daí que veio, eu falei, porque ela vendia pelo Facebook, teve uma peça que a gente negociou. Exatamente. Aí eu parei pra pensar, nossa, então não foi aquele primeiro dia que eu fui no brechó, não. Né? Já veio antes. Então a gente imagina muitas vezes o que aquela pessoa tem por trás disso. E quando a gente senta pra escutar, pra envolver, acho que esse é um momento muito legal, porque só a gente sentar no brechó lá e, me conta a tua história. Né? Não tem uma hora ali pra você parar e escutar. Então, assim, eu já te admirava, mas a partir de hoje, pode ter certeza que você ganhou uma fã, 2, né? Porque a Carol também. Ela vai ficar me achando. E eu sempre falo, sempre levo as pessoas lá pra dentro da tua loja, do teu brechó. É verdade, gente. Vamos lá e geralmente me olha assim. E eu, assim, tenho uma mania, a gente tem uma mania de se menosprezar, mas assim, às vezes, ai, que bonita a tua roupa. E às vezes eu acho que eu não me visto bem, né? Mas é muito gostoso quando a gente chega num lugar, que bonita a tua roupa, eu não quero assim falar. É do brechó lá da Carmel, tem muita coisa boa, vai lá ver. É verdade, então, já foi muita gente indicada por você. Então é muito legal, porque a partir disso a gente sabe da história que vem, como que começou, né? Quem é a Daniele de antes, né? Qual que foi a tua trajetória. Então, parabéns, né? A tua história é muito bonita, é muito inspiradora, né? Assim como a da Samara, eu convidei a Samara pra vir, mas ela diz que é tímida ainda, né? Mas você vê a live dessas meninas, ninguém diz que são tímidas. Acompanho, às vezes quando eu olho ali, estão online, tô fazendo alguma coisa e entra e sai, mas eu sempre entro pra dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre tá ali com a gente. Isso aí. E assim, pra terminar, Dani, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Qual que é o conselho que você deixa pra quem às vezes tá em casa, tá assistindo e precisa ocupar o seu tempo, ocupar a sua cabeça e não tem, né? Qual que é a alternativa? Qual que é a mensagem que você deixa pra eles? Eu acho que de tudo porque a gente em si nunca para pra pensar na história da gente, né? É muito difícil a gente parar e pensar. Eu já passei e hoje, assim, a gente conversando, e que nem assim, lógico, que nem eu falo demais, mas eu fui resumindo, porque senão nós íamos longe aqui. Mas a gente para pra pensar, assim, na vida da gente lá atrás, como que foi chegar aqui, tá aqui. Então, assim, o que eu falo é assim, ó, nada é fácil. Mas persista. Tipo assim, vai ter obstáculos, vai ter quem te desanime, mas também vai ter quem te acolhe, vai ter quem te leva pra cima. E se você gosta, se você tem certeza do que você quer, vai atrás, não interessa. Eu sempre falo assim, você não prejudicando outras pessoas, não fazendo nada errado, só vai atrás. Só vai. Corre atrás, agarra, tenta, luta, porque por você quem vai fazer é você mesmo, né? Então, é isso, tipo, não desiste, corre atrás, não desanima, às vezes dá uma desanimadinha assim, mas vai lá, passa uma maquiagem, fica linda e continua, né? Não deixa ninguém, tipo, abala, às vezes abala, mas não deixa ninguém, tipo, abalar. No final tudo dá certo, quando tem que dar certo, quando tem que ser a hora, na hora certa, e assim, confie em Deus. Sempre, primeiro lugar, tudo, eu sempre fui assim, em primeiro lugar eu peço pra Deus, confio em Deus. Nada vai ser feito se Ele não permitir. Então tudo é por permissão dele. Tudo que acontece na vida da gente, tudo.
de bom, de ruim, é tudo experiência e é porque Deus permite. E se Ele permite é porque a gente aguenta. É isso. Uau. Deve passar um filme na cabeça, Nossa, né? meu Deus do céu, eu tive que me segurar valendo, assim, porque eu sou uma pessoa muito de verdade mesmo, eu sou muito boquinha aberta, assim, eu sou muito chorona. E eu pensei, eu falei, meu Deus. Nem parece quando a gente vê aqueles vídeos dela brigando com o povo. Gente, eu não sou brava. Todo mundo fala, meu Deus, que mulher brava. Eu não sou brava, eu sou muito chorona. Quem convive comigo, assim, tipo, meio que direto, sabe que eu sou muito boquinha aberta, assim, eu sou muito emotiva. Um coração mole, né? Eu choro com histórias de outras pessoas, eu choro com outras pessoas. Às vezes as pessoas vão lá, eu falo assim que a qualquer hora eu vou fazer uma roda de chimarrão lá na loja. Às vezes as pessoas vão lá meio tristinha, eu já vou... O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Já quero abraçar, já quero pegar, já quero apertar pra pessoa saber que ela não tá sozinha. Tem alguém ali. E assim, por trás de uma peça de roupa também tem um sentimento. Exatamente. Não é lá porque busca uma roupa Exatamente. nova, né? Mas é porque busca um acolhimento. Uhum. Às vezes é um conselho, um dia que não tá tão bom, vou uma válvula de escape, vou comprar alguma coisa. Exatamente, como já aconteceu várias e várias vezes. E eu sempre falo assim, por eu ser muito emotiva, talvez eu acabo meio que pegando quando a pessoa não tá muito bem. Eu pego assim de olhar. Então, é a minha forma de dizer, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, se precisar, tem um abracinho aqui. Eu amo abraçar as pessoas, sério, assim, porque eu não tive tanto isso. Quando eu precisei lá atrás, onde eu morava, eu vim ter isso aqui na Lapa. Eu vim aprender a ser... não que eu não fosse acolhedora, mas eu vim aprender a ter esse aconchego, esse calor aqui. Então, eu sou muito grata a esse lugar por ter me tornado assim. Gente, eu não sou braba, tá? Desmistifique isso. Por favor. Mas então, eu tive que me segurar um pouquinho hoje pra não chorar, porque, né, daí ia ficar tudo borradinha. Mas é isso, gente, não desistam, é isso. E é um negócio que tá dando tão certo, né? Eu descobri o brechó porque uma conhecida minha num churrasco falou bem assim, gente, vocês já conhecem o brechó da Carmela? Vocês não têm noção o tanto de roupa. Eu fui lá, comprei calça jeans. Olha aqui, ó, eu tô vestida de look da Carmela. Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Daí eu falei pra mãe, nós vamos ter que ir lá. Tanto que na outra semana eu fui lá, que eu falei, não, eu vou ter que ir lá pra ver. Sim. Porque ela fez uma propaganda tão legal, tão bonita. Ela roupa é cheirosa, passada. O que vocês estão perdendo? Eu falei, nossa, ó, a propaganda, né? E assim, o boca a boca é a alma do negócio, né? Então, Exatamente. Então, assim, eu sempre falo assim, eu não lembro o nome de todos os nossos clientes, mas eu lembro do rostinho de cada um. Tipo, E hoje ele é uma coisa que é bem verdade, que quando você tem um bom cliente, ele se torna um ótimo vendedor. É bem isso, né? E eu sempre falo assim, eu sempre estou agradecendo nossos clientes, porque assim, ó, quem faz o nosso brechó são os clientes. E eles automaticamente vendem para nós, sim. Porque é eles que vão fazendo a propaganda. Sim. Então e vocês têm mais o lado voluntário, vamos dizer assim, que as roupas que não vendem ou que fica lá muito tempo, vocês acabam doando, a gente doa, né, pro Kaique, pra fazer um brechó lá também. Então vocês ainda têm muito mais esse comprometimento com a comunidade, né? Uhum. Eu sempre falo, eu amo o Kaique, né? Eu amo aquele lugar. Então, tipo, eu sempre falei assim, no que a gente puder ajudar, a gente tá ajudando. E fora que a gente sempre fala para as pessoas, leva lá no Kaique, leva lá. Às vezes os clientes sabem que a gente faz, isso é muito legal, os clientes sabem que a gente faz a doação lá, então eles trazem doação, eles trazem as roupas para avaliação, ó, esse aqui é para vocês doarem lá para as crianças. Então, assim, muitas das doações que a gente leva é os próprios clientes que levam lá para nós para fazer a doação também. E às vezes a gente olha assim, as peças, tipo assim, que tá na hora de venda. Ah, mas vamos mandar lá neles, vamos vender lá e vai dar para as crianças e fechou. E assim a gente vai. E assim, Deus dá em dobro, sim, né? Certeza. Deus dá em dobro. Nossa Senhora, não tem nem como não. Dani, quero agradecer de verdade de você ter aceito o nosso convite. E era pra ser hoje, na verdade era pra ser semana passada, aconteceu os imprevistos aí e acabou que deu certo hoje, né? Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Porque a tua história, com certeza, como eu falei, vai inspirar muitas outras pessoas. E como é gostoso ver você falando hoje com brilho no olhar, com lágrima nos olhos, né? Orgulhosa da trajetória que você tem traçado. Então, que nem foi a partir de hoje, já era sua fã, agora fiquei mais ainda. Parabéns pela tua história maravilhosa.
Que bom, obrigada. Fico bem agradecida, assim, tipo, a gente fica pensando, meu Deus, o que vai falar, o que vai fazer lá, mas enfim, eu acho que só vai fluindo, né? Sim. É deixar e vai fluindo. Fico bem feliz, agradeço pelo convite e espero que a gente possa ter plantado né? Só de plantar uma sementinha em cada coraçãozinho que tudo dá certo, tá? Com certeza. Perfeito. Tô bem feliz. Com certeza, tenho certeza que você motivou muitas pessoas hoje, inspirou as pessoas que não dá pra desistir, que tudo, que nem você falou, dá um jeito, que tudo se consegue. Sim. E eu me inspirei em você, que força de vontade, que garra, de não desistir, de sempre procurar um jeito pra sair de onde você tava e melhorar ainda mais. Isso é impressionante. Poucas pessoas que conseguem, você consegue. E hoje onde você tá é incrível. Então, parabéns. Obrigada. Continue com esse projeto lindo de vocês. E continuem trazendo novidade. Que Pode deixar pra nós, pode deixar pra nós. Se tiver parte 2 aí, pode chamar, a gente vem e fazemos uma live, qualquer coisa. Agora formada, né? Eu ainda não terminei o meu curso. Não, quando você vir... Eu venho formada. Gente, eu venho formada aqui, já venho com meu jalequinho. É um jalequinho no ombro e uma sacolinha de roupa do lado. Isso. Vai ser assim. Só vocês acharem que eu não vou... nos dois. E seguindo, claro, pois daí eu vou levar meus pacientes lá pro brechó, e o brechó pros pacientes. E assim vai, gente. Assim vai, isso aí. Isso mesmo. Mas então é isso aí. Obrigada, Dani. Obrigada Carol. Obrigada, pessoal. E assim encerramos, né, esse podcast cheio de emoção, cheio de inspiração. É isso aí. A vida sem filtros é isso aí. É sobre isso, né? Com certeza. Então esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, com um novo convidado muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Assistam, gente. Tchau. Tchau.